Linha de Frente. Boa tarde, eu sou Fernando Capês e está começando o Linha de Frente desta quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Hoje, nossos convidados são o Procurador de Justiça César Dario Mariano, jurista também, Manuel Furriela, especialista em relações internacionais e geopolítica, Emerson Tauí e o nosso cientista político Ricardo Rous. Vamos já para o primeiro assunto e como não poderia deixar de ser, o primeiro assunto é um tema extremamente polêmico. Vamos começar já com a entrevista? Nossa produção, já está pronta a entrevista? Então, pronto. Então, vamos segurar um pouco o debate que estaria para começar. Estamos entrando agora com uma entrevista. Vamos conversar agora com mais um brasileiro que está em Israel. Muito bem. Esse brasileiro já está pronto. Vamos colocar Newton Cunha. Newton Cunha vive na cidade de Olom. Newton, muito boa noite. Aí são 20 horas e 6 minutos. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Brasil. 14 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Newton, me ouve bem? Boa tarde para todos. E obrigado pelo convite. Muito bem. Nós sabemos que há um clima de enorme comoção pelo ataque terrorista do Hamas. Eu tive a infelicidade de ver imagens desse ataque, imagens que, com toda a minha experiência, foram muito doloridas de assistir e de presenciar. Eu pergunto a você, como é que está a situação? A sua cidade fica mais ao sul, próximo à faixa de Gaza, ao alcance dos mísseis do Hamas, mais ao norte, ao alcance dos mísseis do Hezbollah, ou na região central, onde há também comentários de que terroristas podem estar infiltrados. Como é que está o clima nesse momento aí? Olha, o clima de tensão, eu moro praticamente perto de Tel Aviv, são 20 minutos de Tel Aviv, né? E tá assim uma loucura, você não consegue sair de casa, você não consegue dormir, você não consegue tomar banho, que toda hora a sirene toca, você tem que sair do banho, você tem que sair da cama, você tem que descer. Tem prédios que os lugares que a gente tem que se abrigar é dentro do apartamento, mas tem prédios antigos que a gente tem que descer para o bunker, que dependendo de quantos andares tem o prédio, você tem que descer 1 minuto no máximo para esse lugar e ficar lá dentro até você escutar o boom, e 10 minutos depois você sobe de volta para o apartamento. Ou seja, uma vida completamente truncada, anormal, num clima de pânico. Você conhece, tem algum conhecido ou parente que foi vítima desse atentado terrorista, uma hora desde o Holocausto, ocorrido aqui, inclusive, dentro de Israel, que não era comum de acontecer nesta escala? Olha, eu tenho uma amiga muito próxima, que a filha dela faleceu. A filha dela se chama Celeste, e ela foi uma das vítimas do Hamas. E foi muito triste porque é uma amiga que eu gosto muito, entendeu? E eu fico pensando nos meus filhos também, que os 2 filhos que eu tenho estão no Tzavá, estão no exército. Nós compreendemos... Você não sabe se vai voltar, se não vai voltar, entendeu? Então fica uma situação bem complicada. A gente parou a vida completamente, você não vai trabalhar. Eu dou aula numa academia, em 3 academias aqui na cidade onde eu moro, e foi fechado tudo porque não tem condições, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Nós entrevistamos, inclusive, ontem, o Mário Ricardo Fishbein, que é o tio da Celeste, estava contando desse drama, dessa situação terrível. Israel está parada nesse momento, são 350 mil jovens que estão retirados da força de trabalho. A gente sabe que todos participam do serviço militar em Israel. É um país territorialmente pequeno, embora tenha um exército muito forte. Como é que está a situação, o dia a dia, com essa falta de mão de obra colocada à disposição da população? Olha, na verdade que não tem o que fazer. Você não pode trabalhar, né? Os shoppings estão fechados, as academias estão fechadas, as escolas estão fechadas.
Então, praticamente o país está inteiro fechado. Só as empresas que fornecem remédios, que trabalham com medicamentos, esse tipo de coisa, sim, trabalham normal. Mas fora delas, tudo parado, tudo fechado, as pessoas com medo de sair nas ruas, as pessoas com trauma de ouvir a sirene qualquer hora e descer do carro, como aconteceu comigo e estava levando minha mãe. Minha mãe, que eu falo, é uma família de brasileiros que me adotaram aqui, entendeu? E eu estava levando ela para casa, ela mora em Batiam, fronteira na fronteira com Tel Aviv, e a sirene tocou, a gente teve que descer do carro, correr para dentro de um bunker, num prédio que estava mais próximo. Nós escutamos o boom, saímos, em cima da árvore tinha caído um pedaço do ferro, por causa do míssil que a gente tem, que derruba o míssil que eles mandam. E é assim. Newton, que idade tem sua mãe? Você tem quantos filhos? Filhos de que idade? Olha, a minha mãe, ela morou no Brasil, a minha mãe biológica, ela tem 98 anos, vai fazer agora. Mas a família que me adotou aqui, a minha mãe tem 74 anos e meu pai tem 78. E os seus filhos, que idade que eles têm? Os meus filhos estão no exército. A minha filha está, por causa que ela é da frente, né, da linha de frente, ela não está em Gaza, né, mas ela está nas cidades mais próximas, fazendo ronda, vigiando os moradores da cidade. Perfeito. Olha, nós estamos com uma mesa aqui, são especialistas em geopolítica, relações internacionais, cientistas políticos que conhecem, inclusive, a região, sabem do drama. Não é só Gaza que está sitiada e a população que não se confunde com Hamas, população palestina sofrendo. Sabemos aí, você consegue transmitir o seu sentimento autêntico do que está acontecendo também em Israel. Todo mundo muito prejudicado, muito triste tudo isso. O professor Manuel Furriela, de Relações Internacionais e Geopolítica, vai fazer uma pergunta para você, Newton. Obrigado já pela sua participação. Professor Manuel Furriela. Olá, Newton. Queria saber um pouco de você, como está a mobilização da população em torno desse posicionamento do governo para buscar propriamente engajar todo mundo, engajar os soldados, engajar a população em torno de combater o Hamas. Então, se há algum tipo de discordância, como que está esse ambiente mais do dia a dia da população em relação à forma como propriamente está agindo o governo nesse combate ao Hamas e nessa resposta a esses ataques terroristas? Olha, na verdade, é que nem precisa chamar. Eles mesmos se oferecem para vir e combater e lutar e fazer tudo pelo país. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível como nós somos unidos nessas horas. Importante, hein, Newton? Agora, queria também perguntar passar outra questão para você, que é sobre propriamente o funcionamento do país no dia a dia. Você falou aí dos lugares onde você trabalha, que não estão funcionando. Já algum problema de abastecimento do país, de funcionamento de serviços mais de dia a dia, de serviços públicos, hospitais, etc. Porque a gente sabe, né, que com essa mobilização toda... supermercados, empresas que trabalham com medicamentos estão abertos normais. Tá ótimo. Fora disso, tudo fechado. Perfeito. Newton, chega aqui duas informações. Eu vou passar agora para o nosso cientista político, Ricardo Rose, que vai fazer uma pergunta para você. Chega aqui a seguinte informação. Quem está me passando as informações são alguns amigos. O caso Jaime Nigri, que está em Israel e está enviando mensagem por WhatsApp para mim, para a gente podendo atualizar, né? Israel, segundo a informação recebida, está pronta para uma troca de prisioneiros e até a fazer certas concessões para ter a liberação dos reféns que hoje estão nas mãos dos terroristas. Claro que Israel tem missões operacionais e a neutralização do Hamas e seus braços terroristas é uma prioridade. Mas, desde o início, no meu modo de ver, não pode ter maior prioridade do que recuperar essas crianças, adolescentes
idosos que foram sequestrados. Isso é fundamental. Então, até que ponto você teve alguma informação nesse sentido, ou de que Israel está evitando maiores efeitos colaterais para que os países árabes com os quais Israel mantém relações, ou pelo menos tem relações não rompidas, como a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Egito, Jordânia, possam ajudar na liberação destes reféns? Como você vê esta informação? Olha, é isso que nós queremos que aconteça, que tenha esse tratado e essa coisa de devolver, que o que mais nós queremos é que eles devolvam os reféns. Eles falaram, pelo que eu ouvi aqui, né? Eles falaram que queriam devolver os reféns que têm dupla nacionalidade, ok? Pessoas que eles raptaram também de outros países. Israel falou que não. Ele quer todos os reféns de volta, também os estrangeiros e também os israelenses. Então, estão num dilema ainda. Eu não tenho certeza absoluta do que foi tratado, mas eu sei que esse foi o que eles queriam, devolver só os reféns que têm dupla nacionalidade. Não sei se você viu a imagem de uma jovem, uma adolescente, foi aqui como pai de filhas também, mais doeu no meu coração dentre todos os horrores que estamos assistindo. A menina sendo separada dos pais, esticando o braço, chorando e sendo levada para o cativeiro. E eu vi depois um movimento com várias camisetas e a fotografia desta garota. Não sei se você chegou a ver esta imagem, se lhe chamou a atenção, se você tem alguma notícia da família, como se encontra. Eu sei que é uma pergunta muito específica, mas se você tiver alguma informação, eu gostaria de ouvir você. Olha, na verdade, o que eu não vi, esse caso que está falando, mas são tantas as coisas que aconteceram, são tantos horrores que aconteceram, que você não dá para lembrar agora de todo mundo. As lembranças que eu tenho da festa, né, que minha filha podia estar lá, que uma amiga dela estava lá, que uma amiga do meu filho estava lá e foi assassinada. Ok? Então, você fica sem entender, sem querer lembrar, sem querer ver essa cena de novo na sua cabeça, que não, na verdade, que não sai da nossa cabeça. As meninas, as mulheres, as idosas, os idosos, as crianças sendo levadas em caminhões, em caminhonetas, em motos, em tractores. É uma coisa pensando bem, é uma coisa de cinema. Do meu coração. Pensa que você está dentro de um filme e na verdade não é. Eles batendo nas pessoas e filmando, é isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender uma coisa desse tipo. Ricardo Rose, por favor, vai conversar com o nosso querido Newton Cunha, passando um momento extremamente doloroso e difícil. Ricardo Rose. Newton, boa noite para você, que está em Israel, que já é a noite, né? Em primeiro lugar, a minha solidariedade a você, que é pai, assim como eu, assim como muitos aqui, que está com os filhos servindo nessa guerra aí de Israel contra o terrorismo. Eu queria saber de você, qual foi, se você assistiu, se você viu entre aí os seus colegas e amigos na sua rede, a fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, reforçando que Israel está se preparando o terreno para poder, de fato, fazer essa incursão terrestre aí, de forma a pegar, vamos assim chamar, ou destruir, que o Hamas pague por aquilo que ele fez. Primeiro ponto é essa sua análise sobre essa fala do Netanyahu. Outro ponto é como você se sente estando na guerra, estando com filhos que estão servindo o exército israelense e vendo lá na ONU os diplomatas falando, principalmente no Conselho de Segurança, entra dia e sai dia e eles não chegam a nenhum tipo de consenso diplomático
nem com a questão do cessar-fogo, nem com a questão de entrada de alimentos, enfim. Como é que você vê esse fracasso diplomático que está acontecendo no Conselho de Segurança aí já há bastante dias, vários dias aí que passamos e nada acontece no campo diplomático? Qual é a sua esperança com relação a isso? Olha, como você falou, é triste o que está acontecendo na ONU, é uma vergonha, na verdade, ok? Que Israel, do terceiro dia, depois do ataque que eles fizeram em Israel, Israel pediu para esvaziar, que eles iam atacar. Israel está esperando até agora para ver se a ONU toma uma decisão, para ver se os países que têm relações com Israel, para tomarem uma atitude, para falar em nome de Israel com Hamas. E nada disso acontece. Então, o que nós podemos esperar? Porque eles estão continuando atacando a nós. Eles estão continuando entrando pelos túneis e saindo na nossa cidade, no nosso país. E a população tem pânico. Não é que eles estão mandando só mísseis. Eles entraram e tem muitos aqui dentro. Então a população está num pânico terrível. Está todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Eles já pediram para quem tem armas, as pessoas civis que têm armas, para andar com arma na rua, e para quem não tem, para procurar fazer. Porque só assim a gente vai poder se defender. Newton, muito bem. E você fala uma informação muito importante, porque em alguns entrevistados diziam, não, todos os terroristas estão mortos. Não tem como saber se não tem terrorista infiltrado, escondido. Israel entrou... Desculpa que eu te cortei. Israel entrou no silêncio, fez o que ele tinha que fazer, detonou o que ele tinha que detonar e voltou para Israel de volta. Porque eles sabem, o nosso exército é muito forte, o nosso exército é muito inteligente. E se o que aconteceu, essa faixa na cerca, eu não sei, e vão descobrir como e por quê. Ok? Israel sabe que ele não pode entrar de uma vez, porque esses túneis são exatamente um labirinto. Só eles sabem. Só eles sabem andar lá dentro. Mas lá dentro tem tudo. Lá dentro tem água, lá dentro tem ar-condicionado, lá dentro tem comida, lá dentro tem tudo. E a população dele, lá em cima, servindo de escudo, todo mundo morrendo. Israel abriu o corredor, eles bombardearam. Israel mandou gasolina, eles pegaram a gasolina. Ok? Hamas tem gasolina, Hamas tem água, Hamas tem energia, Hamas tem internet. E por que ele não cuida? Por que ele não passa tudo isso que ele tem para o povo dele? Porque ele quer ver o povo dele na miséria. É isso que eu acho. Perfeito. Olha, o professor Emerson Tawil, que está aqui, vai fazer uma pergunta para você também. E todo mundo muito interessado e muito solidário aí com a sua angústia, a sua dor. Emerson. Newton, nossa solidariedade a todo o povo, a você e sua família. Eu gostaria que você explicasse para nós, e principalmente para a nossa audiência, Newton. Nós vivemos aqui numa condição totalmente tranquila, podemos fazer o que bem quisermos. Eu queria que você explicasse para nós, você diz que tem 2 filhos na frente de combate, como é que é ter 2 corações que batem fora do seu peito, numa frente de combate, e você tendo que permanecer em casa, diante de todo esse caos, preocupado com a sua vida e seus filhos que estão na frente de combate. É importante o seu relato, porque nós vivemos aqui numa situação totalmente às avessas de vocês. Podemos fazer o que quiser. E é importante para a nossa audiência perceber a magnitude desse problema vivido aí em Israel e em Gaza. Olha, primeiro de tudo, eu me apego com Deus, né? Que sem Ele é impossível você passar por tudo que a gente está passando agora. E eu sempre mando mensagem para os meus filhos, eles me respondem quando eles podem. E quando eles não podem, eu fico no pânico, eu fico no desespero, eu fico apreensivo, eu fico... É muito difícil, é muito difícil. E você escuta, da minha casa, escuta os boom mais forte que vocês podem
imaginar. E nós estamos no centro. Ok? Tem mísseis que eles mandam que quando o nosso míssil derruba eles no ar, o prédio chega a balançar. Ok? Então, como que a gente vai poder viver? A gente tem só que rezar, pedir a Deus força e conforto e levar a vida para frente. Mas nós vamos vencer. Disso eu tenho certeza. Com certeza. Nilton, outra coisa. Você, por ser filho, né, de brasileiros, você tem notícias de que a diplomacia brasileira tem atuado em favor dos brasileiros que estão aí na faixa de Gaza, em Israel, e quais têm sido Sim. as providências que têm sido tomadas? Eles mandam os aviões para tirar as pessoas que estão interessadas em voltar para o Brasil, né? E é somente isso. Teve muito turista brasileiro que voltou e teve também pessoas. Teve 2 amigos meus que voltaram também, mas eu não saio daqui. Aqui é meu país, né? Meus filhos estão aqui e eu não vou deixar Israel nunca. Outra coisa, Nilton, você disse que o governo disse para que os civis que tivessem armas, para que, ainda que saíssem às ruas, que saíssem armados. Se isso é uma postura comum aí na região, se isso traz uma problemática talvez maior, ou como é que você interpreta isso diante de tantas vidas que foram ceifadas já? Aqui só anda armado quem tem carteira que pode usar arma. Sem a carteira, você não pode. Você é preso e você vai pagar uma pena muito forte. Então, por isso que eles pediram. As pessoas que têm carteira, que pode usar arma, para andar com arma, porque a coisa está feia. Ok? Eu vou te contar uma história, saindo não do assunto, é do assunto. Um terrorista entrou em Israel para se tratar no hospital, ok? Que nós recebemos eles, tratamos deles, ok? Israel dá a mão, Israel ajuda, Israel cuida. O que fez? O que ele fez? Pegou um carro da empresa que ele trabalhava, saiu, subiu num ponto de ônibus, atropelou umas 10 pessoas, eu acho, que estavam no ponto de ônibus. Não só que ele atropelou, ele desceu com a faca e começou a esfaquear as pessoas no chão. E sorte que tinha uma pessoa num Beit Café com a arma e matou ele. Muito bem. Okay? Nilton. Para você ver o grau da coisa. Bom, a gente dá, a gente ajuda, deixa entrar para trabalhar, ok? Cuida, porque se tiver doente, vem para os hospitais de Israel, a gente aceita, e é isso que a gente recebe em troco. Aqui no Brasil, horário de Brasília, são 14 horas e 28 minutos. Nós vamos fazer um pequeno break para a rádio e voltamos já, mas continuamos aqui ao vivo pela TV e YouTube. Bom, agora nós temos um procurador, membro do Ministério Público, ele é o jurista também, César Dario Mariano, e também tem formação militar. Ele vai fazer uma pergunta para você, nosso querido Nilton Cunha. Boa noite aí para você, Nilton. Nossa solidariedade. Sabemos muito bem como o povo deve estar se sentindo, porque aqui, não com essa dimensão, nós temos situações semelhantes, inclusive em favelas do Rio de Janeiro. Eu sei. Que lá nós não temos o Hamas, mas nós temos o Comando Vermelho, que acaba também impingindo àquela população dor e medo, da mesma forma que o Hamas faz na faixa de Gaza. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: há uma diferenciação perfeita feita pela população entre Hamas e palestinos, ou seja, a população civil palestina, ou não? Ou acaba colocando tudo no mesmo balaio, palestino igual a Hamas? Nós dividimos. O que você pode me dizer quanto a isso? Nós sim dividimos quem é Hamas e quem é palestino. Eu tenho muitos amigos árabes,
que não admitem, não aceitam, não apoiam, ok? De jeito nenhum. Esse atentado que aconteceu no dia 7, todos eles trouxeram um mapa com o nome das famílias, ok? Com tudo, eles vinham tudo mapeado já. Por quê? Porque tinha gente, como nós damos trabalho para os palestinos, não sei se todos, não sei quantos, mas deram informação de tudo. Então eles já entraram com tudo mapeado. Ok? Essa senhora que eles devolveram, as duas senhoras que eles devolveram, uma das senhoras ajudava, levava para o hospital, dava comida, trabalhava no kibbutz, onde ela morava. Aí o que aconteceu? Então a gente nunca sabe. A gente nunca sabe quem é bom e quem é ruim. Tem e tem. Nós não falamos que todos são da mesma, como se falam, do mesmo saco. Não. Hamas é o terrorista e tem palestinos que não são do lado do Hamas, que não apoiam. Pessoal, muito bem, Newton. O professor César Dario Mariano vai continuar fazendo a próxima pergunta. Nós continuamos conversando com o Newton Cunha. Estamos retornando agora do break da rádio, que também se junta a esta transmissão. Procurador de Justiça com formação militar, César Dario Mariano, fazendo a pergunta para nosso Newton Cunha, que está em Israel nesse momento, relatando todo o drama que está passando nesse momento, não só ele, como a população de Israel e, claro, a população palestina na faixa de Gaza também. César Dario Mariano. Eu fiz essa pergunta porque, infelizmente, aqui no Brasil e outros locais do mundo, acabam fazendo essa mistura entre palestino e Hamas. Acham, inclusive, e defendem que Hamas não seria um grupo terrorista, uma das coisas mais absurdas que eu já pude ouvir no mundo, mesmo depois de tudo isso ocorrido. E nós temos aqui manifestações, por incrível que pareça, de apoio ao Hamas, algo que, no meu modo de ver, inclusive como jurista, é criminoso. Para mim, isso daí é antissemitismo, essas pessoas deveriam ser presas em flagrante delito por um crime de racismo. Por isso que eu fiz essa pergunta. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, você disse que as pessoas estão se armando, que inclusive o próprio governo disse para as pessoas se armarem. Você não vê com um certo receio de formarem milícias privadas paralelas ao governo oficial? Isso daí trazer até mais terror dentro de próprio Israel, e isso daí não acontece em Israel, começarem a caçar a população palestina em geral. Não. Isso que ele pediu, porque ele sabe que muitos dos terroristas que entraram em Israel, eles não conseguiram pegar todos, não conseguiram matar, então ainda tem muitos infiltrados, ok? Ninguém sabe onde. Então, esse é o medo, porque praticamente todo o exército está nas fronteiras, também em Gaza e também no Irã, né? No norte e no sul. Então, pelo menos a população, para ter esse respaldo de estar com a arma, se caso acontecesse, caso aparecesse, caso um querer esfaquear ou querer... Tem disso, porque isso acontece com os soldados também. Até mulheres vêm e esfaqueiam os soldados, as terroristas também. Então é difícil. Eu não tenho arma, porque eu não posso, porque eu não fiz... Eu cheguei aqui já com 25 anos, então eu não quis fazer o exército, entendeu? Eles queriam que eu fizesse, mas eu não quis. Eu preferi não. Então eu não posso. Só se eu começar agora do zero e estudar para aprender a atirar e depois tirar uma licença de arma. Mas muita gente, dependendo do lugar que você mora, né? Se eu morasse num lugar perto da fronteira ou de algum povoado árabe, então é obrigação,
né? Se você quer, você tem a obrigação de tirar. Mas se você não mora, como eu não moro perto de nada, eu moro no centro, então, se você quiser tirar, você tira, e se você quiser, você não tira. Então, isso é uma prevenção do presidente e das forças para que não aconteça uma desgraça pior. Porque imagina se eu estou com arma e você é terrorista e você vem matar alguém perto de mim. O que eu vou fazer? Eu vou te matar. Né? E se eu não tenho arma, ele vai matar a pessoa que está lá e vai me matar também. Porque o prazer deles é matar judeu. Newton, uma pergunta antes de dar uma notícia que chega aqui, uma informação que chega aqui. Nós sabemos que Israel tem judeus israelenses e árabes israelenses, inclusive há árabes israelenses que ocupam cadeiras no parlamento, no Knesset, que é o parlamento israelense. E na vida, no dia a dia, você vai numa academia fazer ginástica, está o judeu israelense com o árabe israelense fazendo, se encontrando. Mas há um clima, de certa forma, sobretudo o pessoal mais da direita, os ultra-ortodoxos, que não aceitam muito e nesse momento fica muito difícil para os árabes israelenses conviverem em Israel. Inclusive, há uma desconfiança de que ele poderia ser um terrorista, poderia estar intimamente aprovando o ataque do Hamas. Como é que está esta convivência entre vocês, cidadãos israelenses, no mesmo país? Olha, primeiro de tudo, que nós vivemos bem, ok? Tem Yafo, que é perto da cidade onde eu moro, que é só árabes, e vivemos bem. Israel falou para ele não permite, né? Não permite que façam passeatas de glorificação do que aconteceu. Então, não aconteceu nada, está todo mundo em paz, está todo mundo bem. Vou te contar uma coisa. Minha ex-mulher, ela trabalha em um jardim de infância. E no dia 7 que aconteceu isso, uma das professoras do jardim botou no Facebook dela, se gloriando. Que dia maravilhoso, até que fim aconteceu uma coisa boa. O que fizeram? Pegaram ela, tiraram ela e prenderam ela. Que isso é falta de respeito, primeiro de tudo. Se você tem uma coisa que você acha que é bom, que foi bom para você, mas você tem que saber a dor das pessoas que estão sentindo agora. Você não pode só pensar no que é bom para você. Entendeu? Newton. Tem pessoas ainda que fazem muita besteira, árabes que fazem besteira, que tentam fazer passeatas e essas coisas, mas não viram. Newton, em todo lugar, em todo local, há pessoas boas e pessoas más, pessoas com bom coração e pessoas com coração, em todos, sem nenhuma exceção. Mas Israel é uma democracia, tem instituições fortes, tem uma legislação que a população é obrigada a seguir e essa convivência acaba se dando. Chega agora uma informação que eu preciso passar e quero que você ouça comigo esta informação. As forças de defesa de Israel, IDF, né, anunciaram que fizeram uma operação por terra na faixa de Gaza nesta quinta-feira. De acordo com a agência Reuters, uma rádio que é controlada pelos militares prestou esta informação. E essa é a maior operação por terra feita no território desde o início dessa guerra, quando foi deflagrado o ataque terrorista do Hamas. Fato, Newton, é que a situação está ficando cada vez pior, então, também na faixa de Gaza, claro, e para os soldados jovens israelenses que estão entrando lá. A ONU afirmou que vai ter que racionar suprimentos para manter a ajuda em Gaza e mais o combustível por lá, que deve acabar ainda hoje. Sem combustível, os hospitais vão entrar à beira de uma catástrofe humanitária inimaginável. Não é uma expressão nossa. Essa é uma expressão, entre aspas, da Organização Mundial de Saúde. Então, eu queria colocar essa questão primeiro para ouvir você. O Emerson Tauí quer fazer uma pergunta, mas eu queria, em primeiro lugar, ouvir você essa situação difícil. Há uma expressão aqui no Brasil que a gente diz:
Se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, exatamente. Veja bem, você tem... o ministro da Defesa de Israel afirmou que o Hamas tem usado o combustível que lá chega para municiar os seus foguetes e lançar em Hamas. Ou seja, falta comida, mas não faltam foguetes. Por outro lado, a população palestina não é Hamas. Podem até em algum momento estarem seduzidos, sofrendo uma lavagem cerebral, mas não são confundidos todos os 2.300.000 palestinos da faixa de Gaza com o grupo terrorista que praticou esta ação abjeta, que escandaliza até criminosos o que eles fizeram. Como você avalia essa situação? Crianças, feridos, mulheres e civis inocentes precisando de apoio e o Israel numa situação de guerra tentando atingir os seus objetivos militares. Queria ouvir a sua opinião. Olha, vou te falar uma coisa curta e grossa. Se o Hamas amasse a população dele, os filhos deles, eles tinham deixado o povo dele sair quando Israel pediu. Eles não deixaram. Eles bloquearam os corredores, eles bombardearam os corredores, eles mataram o próprio povo deles. E por que a ONU não entra e fala, Hamas, deixa pelo menos o teu povo sair. Deixa a população sair. Mas ele não faz isso. Você sabe por quê? Porque se a população sai, eles sabem que eles estão eliminados. Não que eles não vão ser eliminados. Eles vão ser. Mas se a população sai, a eliminação deles vai ser mais rápida. Então eles usam a população, coitados, inocentes, como escudo. E o que você pode fazer? Eles não liberam os reféns. Eles não liberam o povo dele para sair das bases onde eles estão embaixo, porque eles sabem que Israel vão derrubar, vão afundar, vão triturar todo mundo. Ok? Eles sabem. Então, que opção nós temos? Porque se ele fosse inteligente, ele parava pelo menos de ficar mandando mísseis para cá. Era o mínimo. Mas você não pode. Nós não podemos receber mísseis e não devolver. Perfeito. O Hamas, então, é o Hamas então, que está colocando a população da faixa de Gaza em risco. Sempre foi. E agora, temos mais debatedores aqui. A entrevista, você é muito autêntico, você fala com o coração, é uma pessoa razoável, equilibrada. Então, é uma entrevista importante para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. O professor Emerson Tawil quer fazer uma pergunta para você. Nilton, eu queria saber de você que hoje vive todo esse centro aí, você está no meio desse conflito. Qual é a perspectiva, né, do povo israelense após essas mortes? Como é que vocês vão lidar? Qual é a resiliência? Qual é a capacidade de vocês? Como será o diante, né, o amanhã? Depois disso, sem dúvida alguma, o mais rápido possível seja aniquilado, arquivado, mas o sentimento da perda daqueles idosos, dos jovens e principalmente das crianças que foram mortas naquele primeiro dia é algo totalmente abjeto, nefasto e reprovável, seja você de qual etnia, classe ou religião e até mesmo país que for. Qual é, dentro da sua concepção, qual é a expectativa do israelense superar esse episódio sem esquecer da dor? Olha, vou te falar uma coisa. Nós somos um povo muito forte. Primeiro de tudo, muito forte. Não é à toa que nós sobrevivemos ao Holocausto, ok? Não é à toa. Esse é um ponto. Nós somos unidos demais, demais. Nesse ponto, nós somos unidos. Não estou te falando que não tem problemas no país, não estou te falando que não tem problemas na política, que não tem o que fazer. Política é política em todo mundo, todos são iguais. Iguaizinhos. Ok? Mas nós somos fortes e nós sabemos que nós vamos sair dessa de cabeça erguida. Nós sofremos até hoje. Todo ano nós temos o dia
que nós lembramos dos soldados que morreram e das pessoas que morreram no Holocausto. E dessa vez vai ter mais um dia, 7 de outubro, vai ser mais um dia de lembranças ruins, porque foi exatamente o que aconteceu. Para mim foi outro Holocausto. Coisas que eu não posso falar aqui, né? Eu perguntei para a produção se eu podia falar. Eu tenho uma irmã que trabalha no hospital, ok? Que ela me fala coisas que, se eu falar para vocês aqui, tem uns que vão vomitar, tem uns que vão morrer de chorar, tem uns que não vão nem querer ouvir, ok? Então eu não posso, por isso que eu pedi permissão para a produção antes, porque se tivesse recebido que sim, vocês iam ouvir agora os horrores da vida que vocês nunca ouviram. Só nós sabemos que nós não mandamos toda coisa que acontece, nós não fotografamos, nós não filmamos e mandando para o mundo. Não. Isso é nosso. Mas agora de manhã fizeram com todos os repórteres do mundo inteiro um filme de 40 minutos, eu creio, com os horrores que o mundo ainda vai ver o que eles fizeram com nós. Bom, Newton, nós somos solidários com a sua dor, é difícil. Eu confesso que eu recebi imagens também, que nós não vamos colocar aqui, são imagens que justificariam até mais do que a sua reação emocionada. Eu que não tenho parentes em Israel, tenho alguns amigos, mas nenhum deles foi atingido, fiquei chocado. Eu quero que Deus abençoe você, Israel, todos os países da região, a população palestina inocente, todos os envolvidos. E a gente sabe que vai ser uma guerra dolorosa, uma guerra longa, mas que o bom senso e as pessoas de bem, de bom coração, possam prevalecer sobre aquelas que só propagam ódio e destruição. Uma boa noite para você. Espero que ainda existe gente de bom coração para fazer alguma coisa por nós. E eu acredito que seja a maioria, por mais que, por vezes, nós nos decepcionamos com a raça humana. Mas ainda a maioria é de pessoas de bem. Tenha esperança. Já tem. Ainda existe. Uma boa noite para você e vamos voltar a conversar em outras oportunidades. Boa noite, fique em paz. Obrigado, boa tarde para vocês e estou aqui para que vocês precisarem, informações, vídeos, se vocês precisarem, se eu posso mandar para vocês mostrarem para o mundo o que nós passamos e o que nós estamos passando. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, nós vamos retomar agora aqui, professor Manuel Furriela. Eu queria fazer uma análise agora de geopolítica. Israel vai ter que acabar fazendo a incursão terrestre. O presidente norte-americano Joe Biden está segurando um pouco o Bibi Netanyahu. Ele está segurando porque uma reação muito forte de Israel nesse momento vai afastar os países árabes moderados. Vai fortalecer a aproximação desses países com o Irã. A Turquia se recusou a condenar o Hamas. Então a Turquia, o maior exército da OTAN, depois que o da Ucrânia foi destruído, se recusa a condenar o Hamas. E a Rússia e a China estão por trás, mexendo ali os cordões. Com a sua avaliação, nós ouvimos ontem um guia turístico israelense, e ele também é militar, e ele falou, nós já